Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Telesaúde Espírito Santo, né, especialmente a pessoa da Zilma. Mais uma vez, estou aqui representando o Toxem, né, que é o Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo. Eu sou médico do Toxem e também sou pediatra, né, infectologista pediatra. Hoje nós vamos falar um pouco, né, continuando no tema de intoxicações. Mais ou menos há um mês aí eu vim falar sobre as intoxicações por animais peçonhentos. E hoje nós vamos falar um pouco das intoxicações em crianças, né? E a gente observa que as intoxicações em crianças ela tem algumas peculiaridades e que são bem interessantes nós conhecermos para podermos realmente ajudar, né, e poder conduzir melhor na atenção primária. Só para a gente contextualizar, né, as características dessas intoxicações, se a gente for observar que a faixa etária pediátrica, né, começa desde o recém-nascido e a gente tem, né, todo um contexto diferenciado para a faixa etária pediátrica, nós podemos considerar até os 18, alguns consideram até uma adolescência expandida aí de 21 até mais de 20, mas vamos colocar aqui o que nos interessa, principalmente vocês vão perceber que a faixa etária para as intoxicações elas vão colocar aí de 0 até a faixa etária de adolescente. Quando a gente fala em intoxicação em menor de 6 meses, são intoxicações que não são usuais. Isso faz com que a gente tenha uma atenção mais redobrada, porque alguma coisa pode estar errada aí. Pode ser um simples acidente, né, como uma administração inadvertida, por acaso, de doses erradas, incorretas, ou de medicações de formas incorretas pelo cuidador ou por parentes, mas pode ser também uma administração intencional, né, de algum medicamento, de alguma droga, e também uma exposição passiva. Um exemplo que nós temos aqui, né, ao fumo do crack. Deve ser cuidadosamente também avaliada a possibilidade do abuso e negligência quando nós temos intoxicações em menores de 1 ano. E nós devemos lembrar que a grande maioria das intoxicações na faixa etária pediátrica são intoxicações acidentais. Elas não têm, né, a intenção de ser provocada na criança. Mas a gente tem que lembrar que existe também aquelas situações da intenção suicida, principalmente a partir dos 5 a 9 anos de idade, que já foi comprovado, né, na intenção decorrente de um estresse intrafamiliar ou na forma de chamar a atenção desses familiares por um problema, né, que aflige essa criança. E a gente observa uma frequência maior, vai aumentar essa frequência da ideação suicida, das tentativas de suicídio, a partir dos 9 anos de idade. E claro que os agentes também eles vão modificar, eles vão variar de acordo com a faixa etária. Outras características dessas intoxicações em crianças, a gente tem, diferente dos adultos, geralmente são intoxicações que ocorrem por um único agente, né? Então, assim, se for medicamento, geralmente é um único medicamento, ou uma única planta, né? Ou ocorre um acidente com um animal peçonhento. Essas substâncias geralmente são pouco tóxicas ou mesmo atóxicas. A quantidade geralmente é pequena, há um curto intervalo entre essa exposição a esse produto e também ao atendimento, né, a percepção do cuidador, né, ao tempo entre a ingestão, vamos por exemplo, né, da ingestão até a criança chegar a um serviço de saúde. Geralmente existe um tempo menor quando a gente está fazendo a comparação com os adultos. Em caso de ingestão de produtos tóxicos, há um risco 30% maior disso acontecer novamente nas crianças e a gente tem sempre que lembrar que a intoxicação também é um tipo de acidente da infância. Então, se uma criança se expõe a um agente tóxico, que seja ingestão de medicamento, que seja a exposição ocular ou na pele de um produto tóxico, como um produto de limpeza, isso é um acidente da infância que realmente abre precedentes a outros tipos de acidentes. Um exemplo que a gente pode colocar aqui como quedas, né? E eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da epidemiologia das intoxicações na faixa etária pediátrica que o Toxem vem trabalhando. São dados preliminares de 2017. Nós gastamos um pouco de tempo
tempo lá os dados do ano anterior para tentar organizar os dados, tirar algumas inconsistências. E o que a gente vai observar? Diferente do que ocorre nos adultos, que eu já havia mostrado na outra aula, que dos 12 mil casos, mais de 12 mil casos de 2017, o nosso carro-chefe seria os animais peçonhentos, né? Dentro da faixa etária pediátrica, aqui colocado aí de 0 até 19 anos, nós vamos observar que os medicamentos são os agentes mais frequentes. Então, dos 5.779 casos, nós vamos colocar aqui, 2.322 foram por medicamentos. Aí, em seguida, nós temos os animais peçonhentos, depois produtos domiciliares, que representa, olha bem, né, em relação aos medicamentos, quase um quinto desses agentes. Os produtos químicos residenciais e industriais, 249 casos, depois agrotóxicos, e assim, né, vai reduzindo sucessivos agentes. Como os medicamentos são os nossos, ele passa a ser o nosso principal responsável pelas intoxicações no estado, eu estratifiquei para vocês a classe dos medicamentos mais frequentes. Então, daqueles 2.300 casos, nós temos que os ansiolíticos representam 24,5% desses medicamentos. Aí depois cai bruscamente para analgésicos e antitérmicos, depois nós temos psicóticos, medicamentos para doenças obstrutivas de vias aéreas, antidepressivos, antiepiléticos. Se nós fôssemos juntar ou agrupar os medicamentos, né, os psicofármacos, nós teríamos esse grupo como o principal responsável pelas intoxicações em crianças. Isso nos chama atenção porque as crianças nessa faixa etária geralmente não são as usuárias desses medicamentos. Então a gente percebe que são medicamentos geralmente usados por adultos. Claro que nós temos aí crianças que fazem tratamento, uso de psicofármacos, né, e a gente tem que lembrar disso. Mas a gente sabe hoje que nós temos uma medicalização, né, e uma automedicação, né, dos adultos, principalmente com ansiolíticos, né, que nós vamos colocar aqui que são os benzodiazepínicos, que realmente faz com que eles fiquem disponíveis nas residências e aumente o risco dessas intoxicações. Em relação aos animais peçonhentos, como apresentado na aula anterior, nosso estado, o nosso carro-chefe são os escorpiões, e aqui com as crianças, não, a faixa etária pediátrica não seria diferente. Observamos os agentes do escorpião, ele representa 58,95% dos acidentes com animais peçonhentos, na faixa etária pediátrica, e depois nós temos as serpentes, aranhas, e um grupo de 25,99%, que são outros, é um grupo grande de outros animais peçonhentos, que vai entrar as abelhas, marimbondos, água-viva, alguns peixes, lacraias, estão todos nesse grupo. Eu só volto aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês, que eu esqueci de frisar, na apresentação da distribuição total dos agentes, o que nós temos de interessante na faixa etária pediátrica? Observem aqui comigo. Dos 5.779 notificações na faixa etária de 0 a 19 anos, nós temos que 2.301 casos ocorreram na faixa etária de 1 a 4 anos. Essa característica de predomínio das intoxicações na faixa etária de 1 a 4 anos é uma ocorrência não restrita ao Espírito Santo nem ao Brasil. É uma ocorrência nacional e internacional. Qualquer livro, qualquer estatística que trabalha com os dados de intoxicações em crianças observam que é muito mais frequente nessa faixa etária de 1 a 4 anos. Isso é extremamente importante quando a gente trabalha não só, ou se prepara não só para atender ou receber as intoxicações em crianças, mas também para aqueles, né, os trabalhadores, vão colocar os agentes comunitários, nas nossas visitas às residências, de tentar e lembrar de observar o entorno para ver se nós não temos nenhum fator de risco à vista e que a gente possa intervir. Então, a faixa etária de 1 a 4 anos ela está muito relacionada a quê? A capacidade que a criança tem, né, a partir do amadurecimento neuropsicomotor, de correr, de deambular, de escalar, ou seja, subir uma cadeira, subir uma escada, subir uma mesa, a sua capacidade de preensão, ou seja, de pegar um objeto, sua capacidade de abrir um frasco de medicamento, sua capacidade de abrir um frasco do produto de limpeza,
a sua capacidade de colocar a mão dentro de um buraco, aí que pode achar um animal peçonhento, né, um escorpião, uma cobra, uma aranha. Tá? Então, ou seja, essa faixa etária de 1 a 4 anos é uma faixa etária que a criança explora muito o ambiente. E a família não está preparada, às vezes, para isso, porque ela vem de uma faixa, de um período, né, de uma faixa etária, vamos colocar menor de 1 ano, que ela ainda engatinhava, que ela dependia praticamente 100% do cuidador. Tá? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado na faixa etária, principalmente de 1 a 4 anos. Então, seguindo aqui, já falamos dos medicamentos, dos escorpiões. No terceiro grupo, nós temos os domes sanitários. Só para mostrar para vocês, 63,6% dos domes sanitários, que são os nossos produtos de limpeza, o hipoclorito de sódio, ele representa a nossa água sanitária, que vem com vários nomes comerciais, né, nós temos aí no mercado, representam mais de 50% das nossas exposições a produtos tóxicos. E, como nós havíamos comentado na hora da escolha desse tema, a intenção era mostrar isso para vocês, mas trazer algumas coisas práticas que vocês pudessem utilizar na atenção primária. Claro que conhecimento nunca é demais, né, e a gente sabe que os profissionais de saúde podem trabalhar, né, além da atenção primária, trabalhar em serviços de pronto atendimento, pronto-socorro, serviços hospitalares, clínicas, e claro que o conhecimento sempre nos enriquece e talvez vocês também tenham a oportunidade de utilizá-los em outros serviços de complexidades às vezes maiores. Mas a ideia, como a gente falou da atenção primária, é tentar mostrar para vocês como que vocês podem, recebendo esse paciente, o que vocês poderiam fazer. Eu sempre enfoco, apesar da gente falar aqui do manejo, é a questão da prevenção. Né? Como a gente observa em criança, quase a totalidade das intoxicações elas poderiam ser evitadas. Então, estão relacionados a simples observações, já que a faixa etária de 1 a 4 anos está relacionada aqui à exploração do ambiente, a cuidados e a observações de realmente guardar esses medicamentos em locais seguros, os produtos de limpeza, né, os produtos químicos, e a questão dos animais peçonhentos, que a gente já falou em outra aula, seria a questão também da gente ter cuidado com frestas de janela, de portas, entulhos ao redor do domicílio. Então, é uma atenção especial que nós devemos ter. Então, vamos começar no manejo. Eu trouxe alguns exemplos daqueles grupos mais importantes para a gente comentar aqui um pouco. E eu começaria com vocês aqui nos medicamentos em relação aos ansiolíticos. Os ansiolíticos mais comuns que nós observamos ali são os benzodiazepínicos, que dentro das nossas notificações são utilizados como ansiolíticos, na amnésia anterógrada, com fobias sociais, tem uma vasta gama de utilidades, antiepiléticos, na síndrome de abstinência, e vocês percebem, a gente já comentou que ele é extremamente comum hoje nas residências. Como intoxicação, a gente pode ter desde intoxicações leves até intoxicações muito graves. E isso vai estar relacionado a muitos fatores, como a idade da criança, o peso e a quantidade de medicamento ingerido. Tá? Ele pode ter desde uma sonolência, torpor, ficar só hipotônico, a gente fala fica molinho, né? Pode ter uma ataxia, disartria, a confusão mental, pupilas normais, homeóticas, mas até estados mais graves com depressão respiratória, coma, hipotensão, hipotermia, bradicardia. E o efeito paradoxal? O efeito paradoxal, gente, seria o quê? Ao invés de dar aquele efeito sedativo, o efeito hipotônico, o efeito mais comatoso, essa pessoa, essa criança, ela vai ficar extremamente irritada, agitada, acelerada. Né? Algumas pessoas, que aí, uma idiosincrasia, poderia fazer esse efeito paradoxal. O que eu gostaria de deixar muito claro aqui para vocês? O benzodiazepínico, tanto para crianças quanto para adultos, ele tem um índice terapêutico muito elevado. É uma droga, de certa forma, segura em relação à intoxicação, em relação ao risco de gravidade. As crianças que se expõem, os adultos também que se expõem aos benzodiazepínicos, raramente evoluem com intoxicações graves. Isso quando a gente fala de intoxicação por ingestão de medicamento líquido ou comprimido. Quando a gente fala de administração hospitalar dessa medicação venosa, aí é um outro capítulo. A gente está falando de uma administração 100% na circulação, absorção muito rápida, então são doses maiores.
Tudo bem? Então, quando a gente fala aqui dessa questão de nós não termos frequentemente, né, no dia a dia, as intoxicações graves com benzodiazepínicos, nós estamos falando de ingestão. Sendo assim, nós temos desde o tratamento geral até o tratamento de descontaminação. O que seria o tratamento geral? A partir do momento que a criança chega na unidade de saúde, desculpa, ela chega na unidade de saúde, nós temos que fazer aquela avaliação geral. A pessoa pode falar, olha, ele tomou um remedinho em casa que eu usava para dormir. Então, a gente vai ter a atenção de fazer um exame físico, mesmo que sucinto, e observar. Então, assistência respiratória para aquelas crianças com dificuldade respiratória e observação dos sinais vitais, tentar manter esses sinais vitais. As unidades de saúde, quando a gente fala em doses baixas, ingestão de doses pequenas, ou mesmo que seja líquido, que aí a gente observa se caiu na roupinha da criança, se ela ficou toda suja, né? A mãe vai falar assim, olha, ela entornou o vidro, tinha um resto dentro do frasco, tinha outra parte na roupa, tinha parte no chão, e a gente tem que saber quanto tempo de ingesta. Esses são fatores importantes, viu, gente? Então a gente fala de tempo de ingestão, a gente fala quantidade do medicamento ingerido, tá? E são informações importantes para o profissional de saúde e são as mesmas informações que nós vamos perguntar no Toxin e vamos utilizar para poder dar a conduta. Então, nós temos, em doses baixas de benzodiazepínico, a nossa indicação é só observação clínica e observação dos sinais vitais. Então vocês não fazem carvão? Não, nós não vamos fazer carvão ativado. Em doses altas, a gente orienta o carvão ativado, mas são doses altas de benzodiazepínico e dentro da primeira hora de ingestão. Por mais de 1 hora, a gente também não indica. Em apresentações líquidas, a gente não tem como esperar 1 hora, já é muito tempo. A gente cai aí para meia hora para a gente indicar o carvão ativado. Tá? Lavagem gástrica não é recomendado, não tem indicação, é um procedimento extremamente demorado e o carvão ativado está mais do que sabido que tem uma efetividade igual e a administração muito mais rápida do que a lavagem gástrica. Um outro medicamento que eu gostaria de mostrar para vocês é um analgésico extremamente conhecido, né, tanto dos profissionais quanto dos pais, e que estão de fácil acesso para os pais dentro das residências, que é o paracetamol. Tá? Nós apresentamos aqui que existe o paracetamol em apresentações isoladas, e existe também em associação com alguns relaxantes musculares. Então, a gente não pode subestimar o paracetamol, tá? Mesmo quando associado a outros produtos. O paracetamol ele tem uma questão extremamente importante, que a toxicidade ela está muito relacionada à dose ingerida, como a gente já havia falado, como qualquer outro medicamento. O paracetamol, dependendo da dose ingerida, todo paracetamol passa por um efeito de neutralização. Só que 5% dele, para ser neutralizado, inicialmente ele no citocromo P450, ele dá origem a um produto tóxico, que é o NAPQI. Esse NAPQI, ele para poder deixar de ser tóxico, ele é conjugado com glutatião do próprio fígado, que vai gerar um produto atóxico. É exatamente essa via que representa só 5% da metabolização do paracetamol que vai ser importante nas intoxicações. Então, quando a gente fala que uma criança ingeriu dose tóxica ou potencialmente tóxica de paracetamol, nós estamos falando que existe esse 5% aqui que vai ser responsável pelo glutatião que nós temos no organismo não ser suficiente para neutralizar esse produto tóxico que foi gerado pela metabolização e ele que vai levar a lesões hepáticas diretas no organismo. Então, nós queremos o quê? Nós temos que fazer o mais rápido possível, nós temos que abordar, intervir, de forma que a gente tente evitar a lesão ou minimizar esse processo. E o que seria dose tóxica de paracetamol? Para os adultos, acima de 7,5 gramas e as crianças acima de 140 miligramas por quilo. Então, a gente tem que ter estimativa mais ou menos de quanto a criança ingeriu e a gente sempre vai perguntar, se for apresentação líquida, qual era a apresentação do paracetamol?
né, o paracetamol gotas, geralmente nós temos 200 miligramas por ml. Se a gente fala em comprimido, tem comprimido de 500 miligramas, tem comprimido de 750 miligramas. Se a gente fala de medicamentos com associações do paracetamol, nós temos que tentar com a família o nome comercial, ou que ele traga a caixa, a bula, para a gente conseguir checar. Observaram como é outro fator importante? Então, da mesma forma que a gente falava em levar um animal peçonhento, a gente fala aqui que tem que levar a bula, levar a caixa, levar a cartela do medicamento. Isso é extremamente importante na avaliação. Então, ingestão também de dias consecutivos, seguidos de paracetamol, onde ele ultrapassa 4 gramas dia, alterações da transaminases, pode ser também tóxico para o fígado. E lembrando que o paracetamol atravessa a barreira placentária, né, e não tem comprovação teratogênica. Se ele atravessa a barreira, a partir do momento que ele é tóxico para a mãe, ele pode ser também tóxico para o bebê. E como que a gente iria abordar? Quando eu falo carvão, gente, o carvão ele é um antídoto e vamos colocar aqui, é fácil de utilização, e aí eu não estou falando para vocês que tem que passar sonda nasogástrica para administrar o carvão, não. E o carvão pode ser administrado via oral, colocado em água. A gente vai utilizar em torno de 10 ml por quilo, vamos colocar no máximo 200 ml, para a gente homogeneizar esse carvão ativado, que é aquele pozinho, e a gente pode oferecer para a criança. Então, isso pode ser colocado em água, suco, soro glicosado, e que a gente observa que a aceitação é boa. Eu costumo fazer nos pronto atendimentos, quando eu ofereço via oral, eu sempre deixo um copo de água do lado. Por quê? Como ele é um pó, pode acontecer de ele agarrar um pouquinho na garganta. Então, a gente oferece o carvão e às vezes oferece um pouco de água. E dá muito certo, viu? Pode saber que dá muito certo. A aplicação efetiva e a gente tem menos intercorrências, vamos dizer assim, no atendimento, do que passar uma sonda, né, a criança chorando, realmente é muito mais complicado. Então, como que seria no paracetamol? Até 1 hora de ingestão, uma dose, perdão aqui, não é 6 não, tá gente? Eu acho que na hora de salvar lá não salvou. O carvão ativado, uma dose até 1 hora da ingestão, viu? Como qualquer outro medicamento hoje, a gente utiliza dentro da 1 hora. E existe um antídoto. Esse antídoto, a partir do momento que a gente atinge dose tóxica, a gente já tem indicação de fornecer esse antídoto. Esse antídoto pode ser iniciado até 8 horas após a ingestão, porque o nosso corpo tem reserva de glutatião, tá, para esse tempo. Mas a gente não vai deixar esse paciente desassistido. Então, se a sua unidade de saúde tem um carvão, está dentro da 1 hora, você vai oferecer o carvão dentro da 1 hora e depois você vai encaminhar para um serviço onde ele possa começar a N-acetilcisteína, lembrando que ele vai fazer alguns exames de controle, vai colher alguns exames, como as transaminases, para poder fazer os controles periódicos. Vamos passar então para um outro grupo. Nosso primeiro grupo seria os medicamentos, então os dois mais importantes foram os benzodiazepínicos e os analgésicos. Um exemplo aí, nós colocamos o paracetamol. No segundo grupo, nós temos os domes sanitários. O nosso carro-chefe aí é o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, que está dentro do grupo dos alvejantes, né? O hipoclorito de sódio, apesar de falar assim, não tem nenhum problema, né, água sanitária, como conhecido por todos, mas nós sabemos que ele tem um efeito irritante, tanto para a pele e mucosas, tanto também inalado, quanto na ingestão, certo? Quando ingerido, o hipoclorito ele reage com suco gástrico, levando a origem do ácido hipocloroso, que é um irritante e também leva a uma corrosão da mucosa gástrica. E existe também uma relação importante, que não é só da toxicidade, mas uma sensibilidade, ou seja, aqueles pacientes que têm dermatite alérgica, o contato com o hipoclorito realmente pode causar manifestações clínicas. Então, o hipoclorito de sódio, o que a gente tem de manifestações na hora do contato? Né? Pode ser de ingestão, inalação ou no próprio contato mesmo com pele e mucosa. Quando a gente fala de ingestão, a gente tem que lembrar de um cuidado extremamente importante. Quando a gente fala de água sanitária comprada em supermercado, quando a gente fala aqui, né, que é a apresentação comercial, vou voltar para vocês verem, aqui ó, dentro do frasco certinho, próprio, comercializado, que ela vai ser comercializada, essas
apresentações têm, em média, concentrações menores que 5%. Elas não ultrapassam 5%. Mesmo aquele cloro que a gente fala concentrado e que está sendo comercializado. Quando a gente fala de hipoclorito vendido ou comprado nas ruas, nos bairros, que vem em frascos de refrigerante, aquelas garrafas PET, a gente tem que ter muita cautela. Por quê? Ali a gente não sabe qual é a concentração desse produto químico. É aí que começa um pouquinho a nossa confusão, né? Porque se eu não sei a concentração, eu não consigo estimar qual é a gravidade da lesão. E outra coisa importante é quando a gente tem o hipoclorito associado com outros produtos tóxicos, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, alguns carbonatos, como X14, peróxidos, e realmente perboratos, que são outros produtos cáusticos. Viu? Aí realmente a gente tem intoxicação mais grave. E o que seria de queixas do paciente? Dor em queimação em vias aéreas, na boca, na faringe, no esôfago, erosões em mucosas. Então a gente tem que fazer a uroscopia, tem que olhar a boca da criança, procurando ver se não tem aquelas lesões ulceradas, se não tem uma língua esbranquiçada, olhar o céu da boca em busca de lesões. O vômito, pode haver vômito por ser um produto irritante e pode haver vômito com sangue, que é essa hematêmese, que mostra que realmente a lesão pode ter sido um pouco mais profunda. Tá? E há condições mais graves, como choque circulatório, até alterações mais graves do sensório. Lembrando que a inalação também pode gerar uma intoxicação, né, da solução, através da solução concentrada, ou de fumos de cloro, ou do ácido hipocloroso, desde tosse, dispneia, uma irritação na garganta, alteração como náusea e vômito, a pneumonite química, que é uma coisa frequente quando aspirado, né, e pode causar também edema de glote. E quando cai no olho? Né? Quando cai no olho, nós temos então a irritação de moderada até uma irritação grave da mucosa, da conjuntival, e na pele íntegra também, a gente pode ter essa irritação em vários graus de gravidade. Tratamento. E a gente deve ter em mente. Na intoxicação, a gente nunca vai falar em neutralização. Por quê? A reação de neutralização ela pode gerar alguns malefícios durante a reação de dois produtos. Um exemplo é a produção de calor e a formação ou né, a consequência é uma queimadura química, muito maior e às vezes mais grave do que a própria toxicidade do produto inicial. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A descontaminação, quando cai na pele e na mucosa ou no olho, descontaminação dessas áreas de contato, aí a gente fala desde água corrente da torneira, do chuveiro, para quem não tem o soro fisiológico, se for em casa, vamos lavar então na água da torneira, do tanque, do chuveiro, abundantemente. Se a gente fala de inalação, a gente vai chegando no serviço de saúde, assistência respiratória para aquelas crianças que estão com dificuldade de respirar, aquelas que estão sibilando, e ter uma atenção maior de referenciá-las quando a gente há uma suspeita de pneumonite química, porque a gente demora pelo menos de 6 a 8 horas para ter o infiltrado pulmonar estabelecido e visível em radiografia. O controle da dor pode ser iniciado mesmo com analgésicos mais leves, até nós chegarmos nos opioides. E contraindicação, o que a gente não deve fazer? A gente não vai provocar vômito, que é a êmese, nós não vamos fazer lavagem gástrica, porque existe um risco de aspiração e perfuração. O uso de soluções ácidas, sucos cítricos, vinagre diluído é contraindicado. Então, o que a gente pode fazer? Descontaminação com água ou soro cutâneo. E quando a gente fala de ingestão, a gente não vai fazer carvão, a gente não vai fazer lavagem gástrica, a gente não vai fazer êmese. E uma coisa aqui, gente, que eu gostaria de falar para vocês. Pode oferecer algum líquido? Claro, e deve oferecer. Se for ingestão, a gente vai lavar a boca da criança, oferece um líquido frio ou gelado. Pode ser água, pode ser um suco sem resíduo. E eu deixo claro aqui com vocês, fala assim, a gente tinha uma orientação, até um tempo atrás, de falar assim, oferece água de gelatina, porque a água de gelatina é um demulcente extremamente importante. E eu gostaria de deixar claro para vocês que isso a gente não indica e não utiliza mais como regra. Então a gente pode oferecer desde a água, um suco, sem nenhum problema para avaliar a aceitação e gerar conforto ao paciente quando se trata do hipoclorito de sódio, estamos falando aí de concentrações em torno de 5%, certo?
e a gente pode usar o leite aqui que não vai ter problema. O leite é neutralizante tóxico. Não, ele está entrando aqui mais como um produto frio para gerar conforto, certo? E a água de gelatina, se vocês preferirem e quiserem fazer, eu só oriento que não seja uma água de gelatina de cor, porque a gente pode ter dificuldades na avaliação da horoscopia depois, quando a gente usa a gelatina com cores, né, como a de morango, de uva, de abacaxi. Infelizmente vai ficar a coloração do corante ali na língua, no céu da boca, realmente atrapalha a avaliação, as reavaliações posteriores. Eu coloquei aqui mais alguns exemplos para vocês de alguns agentes tóxicos que ocorrem nas exposições a crianças que a gente tem que desmistificar ou ter um pouco mais de atenção. Eu coloquei aqui para vocês agora, eu vou apresentar para vocês, eu acredito que a grande maioria conheça, o radicida que a gente chama de radicida cumarínico. Por quê? O radicida cumarínico, ele deveria ser o radicida que é utilizado nas residências de escolha dos pais. Então, assim, ele identificou que tem rato no peridomicílio, em torno da casa, e ele quer realmente utilizar alguma coisa. Esse raticida ele é seguro porque a concentração do cumarínico nos pellets, ou seja, nas iscas, vocês podem ver aqui nos desenhos, ó, são iscas, essas são as de uso residencial, e os blocos parafinados são blocos maiores, ó, tem até alguns furos no meio, são os blocos utilizados em saúde pública, geralmente são colocados em fios de arame, que são colocados dentro dos bueiros ou no silo, que realmente é uma quantidade maior que você coloca do bloco, geralmente para a saúde pública mesmo, não dentro de residência. Por que isso aí? Porque o que a gente quer? O raticida perfeito é aquele que elimina o rato, mas que tem um menor efeito indesejado ao ser humano. E o cumarínico seria um desses. Tá? Nós temos, então, dos legais, os derivados cumarínicos e a indandiona, mas o cumarínico é o que é mais comum no mercado, né, que para ser comercializado e adquirido por todos nós. E são geralmente os coloridos que eu estou apresentando aqui para vocês. Pode ser rosa, verde, azul, tá? E que a concentração do produto tóxico é muito baixa. Então, é muito mais a preocupação nossa aqui, quando a gente fala dos cumarínicos, para ingestão de grande quantidade. Mas se a gente tem acidente com criança, que eu já comentei com vocês lá em cima, as características das intoxicações na infância, que geralmente são agentes únicos e em baixa quantidade. Então, ele seria seguro para as crianças. O que poderia provocar de clínica em quantidades maiores de ingestão? Alterações na coagulação sanguínea, consequentemente sangramentos, pode ser um sangramento nasal, gengival, urinário, sangramento na pele, a presença de equimoses, hematomas, né, sangramento na urina, e uma alteração direta nos vasos, com vasodilatação, engurgitamento, levando à fragilidade capilar. Consequentemente, todas as duas ações seriam responsáveis, né, pelo sangramento. Mas isso ocorre rotineiramente? Não, é isso que eu deixei claro para vocês. Então, é um raticida seguro, desde que utilizado com cautela, né? E a gente sempre fala, porque eu falo assim, é seguro, não é que deixar para a criança pegar. Mas se ocorrer um acidente, a gente sabe que a exposição tem grande chance de não ser tóxica. Por isso que vem essa conduta quando a gente fala de cumarínico. Olha, ingestão acidental, dose única é pequena, mais uma vez estamos falando das crianças. Nós vamos tranquilizar o profissional de saúde, vamos tranquilizar os pais, então que ele pode retornar ao domicílio, né, orientado que se tiver algum sangramento volte, mas nós não vamos fazer lavagem gástrica, nós não vamos fazer o carvão ativado nem sulfato, nós não vamos colher nenhuma prova de coagulação desse paciente e nem muito menos administrar canaquion, que é vitamina K profilática. Entenderam? Então, assim, deixa muito claro que é uma intoxicação de baixa toxicidade, uma exposição de baixa toxicidade, quando se fala em criança, que é uma ingestão acidental. Então, não vamos precisar de transferir, não vamos precisar de fazer medidas de descontaminação, nem muito menos colher exames, e nem canaquion profilático. Aqui a gente já passa por um outro grupo mais importante, que são os produtos químicos, e a gente fala aqui dos cálcios.
Produtos cáusticos são produtos que têm um poder lesivo de pele e mucosa muito maior do que a gente falou ali do alvejante, que é o hipoclorito, a água sanitária. Nós estamos falando de produtos com pH maior que 12 ou pH menor que 12. São produtos extremamente alcalinos ou extremamente ácidos. O volume de ingestão nos importa porque aumenta o risco de lesões intercorrências quanto maior é o volume. Tá? O tempo de exposição, que a gente já havia comentado, a forma de apresentação do cáustico, se ele é líquido, se ele é pastoso, se ele é sólido, como escamas, e o estado do enchimento gástrico também poderia ser um protetor quando a gente fala, então, de um estômago cheio. E como que a gente conduziria esse paciente? Tá? Um paciente desse mesmo que chega em unidade de saúde, a gente sempre vai lembrar que quando fala de cáustico, o risco de via aérea superior, a gente tem que garantir patência de via aérea e estabilidade hemodinâmica. Tá? Se o paciente chega estável lá para a gente, o que nós vamos fazer? Descontaminação da boca com água, vamos avaliar essa história aí da ingestão, então, ou seja, o produto era líquido, era sólido, quanto tempo tem, qual é a quantidade, caiu na roupa, não caiu, e vamos fazer horoscopia e observar esse paciente. Se nós temos lesões importantes de cavidade oral, lesões ulceradas, nós não vamos oferecer líquidos em grande quantidade, nós vamos encaminhar esse paciente de dieta zero para um pronto-socorro, porque ele vai ficar lá para fazer endoscopia em dieta zero. Se a gente fala de produtos, é que uma exposição que não é sabida, não tenho nem certeza se ingeriu, eu faço a horoscopia, não tem nada, eu posso fazer o quê? Ofereço o líquido e vou avaliar a aceitação. Se a criança está chorosa, está irritada, não aceitou, eu vou parar dieta zero e encaminhar para um serviço onde ela vai ficar em observação para fazer endoscopia num período de 12 a 48 horas, de preferência 12 a 24. Certo? Então, os cáusticos não são igual ao alvejante ali, o hipoclorito. Nós não vamos oferecer líquido em grande quantidade. Se for confirmada a ingestão, nós estamos falando de ácidos fortes e bases fortes, nós estamos falando, então, só de descontaminação da cavidade oral e encaminhamento, dieta zero. Se caiu na pele, lavar abundantemente e, dependendo e tratar como queimadura. Certo? O risco na ingestão, a gente tem que ficar sempre, ter uma certa atenção, que é o risco de edema de glote, de risco de insuficiência respiratória e, às vezes, a necessidade de uma via aérea outra, né, que substitua, seja a cricotireoidostomia, percutânea ou mesmo uma traqueostomia. Mais uma vez, eu falo que deve fazer, mas a gente tem que lembrar o que não deve fazer. Em produtos cáusticos, nós não indicamos êmese, que é o vômito, não indicamos lavagem gástrica, não indicamos carvão ativado e não podemos fazer a neutralização. Certo? A gente não pode utilizar, se foi uma ingesta ou um produto ácido que caiu na pele, não utilize uma base, porque na hora da reação do ácido com a base vai produzir calor e vai gerar uma queimadura que vai piorar a lesão. Certo? E qual é o inconveniente do vômito? A reexposição do esôfago, da faringe, da boca, da laringe, quando volta ao conteúdo gástrico, o risco aumentado de perfuração, o risco aumentado de aspiração, possibilidade de piora do edema de glote. Lavagem gástrica, ela pode induzir a êmese, induz a reexposição e, na hora de passar a sonda, pode fazer, como a mucosa do esôfago pode estar friável, ela pode perfurar o esôfago e a gente aí tem uma piora, mesmo uma mediastinite. E a neutralização que eu já comentei com vocês. Carvão já foi falado, a sonda também é cega, que a gente já falou, e diluição, o risco aí de distensão de volta. Tudo bem? Então, até agora, eu já apresentei para vocês medicamentos, nós falamos de produtos de limpeza, nós falamos aqui dos raticidas, e produtos químicos e, por fim, eu vou apresentar para vocês algumas plantas que são plantas ornamentais. Acredito que muitos já tenham dentro das suas casas ou no ao redor da casa, nos jardins, na varanda de casa. São plantas ornamentais, na sua maioria, e que têm algum grau de toxicidade.
eu tenho aqui para vocês, ó, no grupo que a gente vai falar de oxalato de cálcio, a Comigo Ninguém Pode, o copo de leite, a taioba, a cheflera, a monstera, que é como costela de Adão, e o tinhorão. E aquelas que possuem látex, nos seus caules principalmente, né? Quando a gente quebra aquele caule, nós temos aqui o chapéu de Napoleão, que também tem intoxicação pela sua semente, não é só a questão do látex, mas aqui a gente colocou na representação do látex, a coroa de Cristo, a espirradeira, bico de papagaio, a veloz e a urtiga. Lembrando, gente, que uma planta não pode ter mais de um produto agente tóxico. Tá? A espirradeira vai ser uma delas, o chapéu de Napoleão, tá? São exemplares aqui de intoxicações que não são só pelo látex, ele tem outros agentes tóxicos também. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês? Quando a criança ela mastiga uma folha de Comigo Ninguém Pode, o que nós temos nessas folhas aqui? Nós temos cristais de oxalato de cálcio, como se fossem microagulhas. Então, essas microagulhas vão causar lesões mecânicas mesmo. A criança fica com a sensação de ardência, de dormência na boca. É isso que incomoda. Então, isso são os cristais de oxalato. Quando a gente fala do látex, é aquela substância mais oleosa, branca, leitosa, que tem um efeito mais cálcio, certo? Então, mastigando ou na ingestão, a gente vai fazer o esvaziamento gástrico aqui não é recomendado, então está fora a lavagem gástrica, nós não vamos oferecer carvão ativado também. A gente volta àquela história anterior da água sanitária que oferece líquidos frios e líquidos gelados em pequenas quantidades. O demulcente, que a gente chamava de água de gelatina, pode ser oferecido, mas não tem que ser só ele. A água aqui pode ser muito bem usada ou mesmo suco. Nas lesões cutâneas, lavar com água corrente, sem sabão, sem esfregar. No olho, água corrente ou soro fisiológico. Quando a gente fala de olho, a gente tem uma certa cautela, principalmente quando você fala de látex. Então, nós estamos falando dessas plantas aqui, ó, que possuem aquele líquido leitoso. Né? Então, esses pacientes, depois da descontaminação, merecem uma avaliação cuidadosa por um oftalmologista. Lembrando que a gente deve sempre oferecer o controle da dor, né? E em casos graves, na ingestão, os pacientes devem ser encaminhados para uma avaliação endoscópica. E, só para terminar, aqui eu coloquei para vocês um material que o Toxin está produzindo e nós vamos trabalhar esse material de prevenção, que seria a prevenção, o uso seguro de medicamentos. Então, quando a gente fala, são 5 passos para o uso seguro de medicamentos. 1, nunca tome medicamento por conta própria ou indicado por outras pessoas, porque é muito perigoso. Procure sempre um profissional de saúde. 2, peça orientação ao farmacêutico sobre o modo de usar o seu medicamento. Respeite as doses indicadas, os horários e a duração do tratamento. 3, nunca dê ou tome medicamento no escuro ou se estiver sonolento. Se usar óculos, esteja com eles para identificar corretamente o medicamento, a dose e o horário de administração. 4, guarde os medicamentos imediatamente após o uso, mantenha-os fora do alcance das crianças em locais trancados. Isso que a gente fala, a criança, principalmente de 1 a 4 anos, ela busca com mais facilidade e vai acabar encontrando. Então, crianças pequenas colocam tudo que encontram na boca, tem facilidade de tirar comprimido, tem facilidade de abrir frasco. 5. Descarte as sobras dos medicamentos utilizados e aqueles fora da validade. Verifique com a sua farmácia ou unidade básica de saúde como fazer. A gente não deve jogar esses medicamentos nos vasos sanitários. Aqui, mais uma vez, é a foto que eu sempre apresento do nosso Toxin. O nosso telefone aqui é o 0800 283 9904. Temos tanto atendimento telefônico para orientar a população em geral, profissionais de saúde, tirando dúvidas sobre produtos tóxicos, sobre os medicamentos e tirando dúvidas nas exposições a produtos tóxicos e acidentes por animais peçonhentos. Possuímos também o apoio psicológico, que é um serviço com um psicólogo para aqueles casos de pacientes em tentativa de suicídios com produtos tóxicos. Nos oferecemos uma agenda mais flexível para iniciar o tratamento desse paciente com maior rapidez. É isso aí. Muito obrigado.